Ai, ai. Vamos lá, gente, olha só. Agora são 7h12, então vamos considerar que isso seja até às 7h20, 8 minutinhos, já que eu, né, entrei nessa. Olha, aqui a gente sempre vai fazer a conversão, né, do termo, porque, veja bem, o Arjuna, ele tá lá no meio da batalha, o negócio de uma guerra lá, a gente não tem nada a ver com isso daí, do ponto de vista assim, essas coisas já aconteceram no passado também. O mundo está caminhando para uma direção em que as guerras não são mais vistas como romantismo. Antigamente era romântico esse negócio de guerra. Não sei se vocês sabem disso. O fumar, por exemplo. Lembra que aparecia um cowboy lá e fumava, e aí a moça olhava aquela fumaça lá e ela ficava assim, em êxtase, sei lá, erótico, não sei o que acontecia com ela, que ela via aquela fumaça e ficava assim, emocional. Aí todo mundo achava que fumaça fazia as mulheres ficar emocional e querer se apaixonar. Então, todo mundo queria fumar. Os homens todos. Eu lembro que, quando eu era jovem, todos os meus amigos queriam fumar igual o cara da propaganda, porque dava a sensação de que as mulheres se apaixonariam por eles. E as mulheres, por sua vez, tinham essa fantasia de que homem macho, testosterona, reprodutor, bonito, rico, forte, de sucesso, eram os que fumavam. Era uma coisa horrorosa. Eles até fizeram um cigarro chamado Free, que significa liberdade. Olha, imagina, que agressividade. A coisa mais burra e imbecil que os governos fazem é legalizar o cigarro por conta do imposto. O que eles gastam com médicos, remédios, como consequência disso, é muitas vezes maior. É porque eles ficam torcendo para que a pessoa morra, né? Antes que eles gastem o dinheiro que eles têm que gastar. Porque aí eles falam, ganhamos muito imposto e agora, como essa doença mata rápido, então a pessoa morre rápido, então não dá tempo de gastar tanto com ela. É uma loucura a forma de pensar. Eu acredito que seja isso, não sei. Porque não justifica os governos legalizarem um veneno que mata as pessoas. Entende? Deveria ser assim meio que proibido de você comprar cigarro nos bares, lugares públicos. Você deveria ir num posto de saúde do governo para comprar o veneno. Você quer fumar? Tá bom. Aí vendemos para você. Com preços muito sérios, a pessoa vai ficar constrangida de ir num posto de saúde para comprar veneno para se matar, né? Aí ela entra num programa de suicídio. Olha, você tem que assinar um documento que você é um suicida em potencial e que os custos consequentes desse hábito não serão mantidos pelo governo. Então, você trate de fazer um plano de saúde porque você é o próximo com câncer e é caro tratar pacientes com câncer. E você é culpado. Então, assuma a sua responsabilidade. Quero ver se a pessoa vai ter fumantes à torta e à direita por aí. Só que o que acontece é o seguinte, na época do passado, tudo era romântico, esse negócio de fumar e tal. Hoje em dia já não é mais romântico. Acabou esse romantismo. As pessoas tomaram consciência de que, de fato, isso é uma burrice. Mas demorou a chegar nesse ponto. Agora você pega as guerras. Até a Segunda Guerra Mundial, gente, era romântico guerra. Era romântico o soldado. Tem aquelas fotos do soldado beijando a moça no trem. Aquilo era romântico, era uma fantasia. As pessoas tinham essa fantasia. Por exemplo, o São Francisco de Assis. O São Francisco de Assis era um jovem normal, feliz. Ele morava na cidade dele lá, tinha um bom karma, era um rapaz bonito, o pai dele era rico, a família rica, ele se divertia com os amigos, passeava, namorava as meninas, e subia, e não sei aonde, ia na festa e tal. O pai dele, aquela época lá, nessa época, era elegante os pais mandarem os filhos para as guerras, imagina. Era elegante, era nobre. Então, os pais preparavam os filhos para irem para a guerra. Chegou na idade do São Francisco, o pai, o nobre, elegantemente, comprou o fardamento do filho e mandou o filho para a guerra nas cruzadas. Chegou lá um menino feliz, que só gostava de passear e se divertir com os amigos, teve que matar crianças. Aquilo deixou ele, assim, em estado de choque, absurdo. Quando ele voltou totalmente transtornado, ele voltou, assim, literalmente neurótico de guerra. O que fez uma revolução de ele rejeitar a humanidade. Ele, assim, tipo, ele se isolou da humanidade, ele ficou com problemas, sequelas emocionais gravíssimas. Depois é que ele encontrou o caminho dele na espiritualidade, mas a fase inicial foi de um trauma de guerra. Então, esse negócio de guerra, ele foi elegante até a Segunda Guerra Mundial. Parecia elegante esse negócio de guerra. A Primeira Guerra Mundial,
os países mandavam os jovens para o meio do campo de batalha. Ninguém via nada. Era assim, nobre, os jovens e tal, aquela coisa toda. Até na Segunda Guerra, essas fotos da menina beijando o menino, tal, o cara indo para a guerra, ainda parecia ser sabe, uma fantasia humana. Mas depois que a televisão começou a mostrar o que acontece, acabou essa farra. Depois que as guerras misturou na cidade, bombas caindo nas casas, acabou essa farra romântica de guerra é romântico. Acabou isso. Tem nada de romântico nisso. A fantasia acabou. Hoje, por exemplo, tem os problemas técnicos, políticos, mas o mundo vê a belicosidade dos russos com relação aos os ucranianos, assim, não aprova. Antigamente, quando tinha uma guerra, ficava todo mundo meio assim animado para ver o que ia acontecer. Hoje, esse romantismo, essa tara por violência humana já está, ó, bem menor. Então, isso quer dizer o quê? Que nós evoluímos. Tá? Então, esses exemplos que falam das guerras e tal, o que nós fazemos? Nós traduzimos para a nossa realidade em termos de qual é a nossa batalha. E a nossa batalha é a batalha espiritual, da nossa emancipação. Por quê? O que acontece? Eu não sei se vocês sabem, mas tem um fenômeno que nós chamamos de morte. Mas normalmente é assim, o corpo se dissolve. Ele é formado de carbono, moléculas de carbono, né? Em contato com a água, ele vai se dissolvendo e tem uma média ali, a partir dos 70 anos, é o marco definitivo, que é a fase final da dissolução total do corpo. Tem pessoas que se assustam com esse negócio de morrer, porque não é romântico. Sabe, nós estamos começando a ver que esse negócio de nascer, eu vou reencarnar, não é romântico isso não, gente. Isso não tem nada de romântico nisso daí. Minha próxima vida. Que história é essa de próxima vida? Não tem nada de gracioso, de elegante pensar dessa forma, não. Acabou esse romantismo de ficar renascendo. Eu quero ver as minhas vidas passadas, eu vou nascer de novo, novamente. Não, acabou esse negócio, não tem. Não é romântico renascer. Pode tirar essa ideia romântica da sua cabeça de ficar renascendo nesse mundo, que isso não é legal. Isso é patológico. Não é inteligente, não é para pessoas inteligentes, é somente para pessoas ignorantes. Não é o caso de vocês. A ideia aqui é tomar uma decisão final para não ter mais que renascer. Ascender, transcender definitivamente, despertar na transcendência, no absoluto. Tá? Essa é a função de todo o cultivo de sadhana, de conhecimento. O cultivo do sadhana não tem a ver com apenas reparar o nosso karma para a gente se ajustar e ficar bem nessa vida. Gente, que é isso? Então esse é o plano? Ficar bem no meio de uma guerra existencial em que você está certamente indo em direção à morte? Não, tudo bem. Faz parte equalizar para a gente ter paz na convivência. Mas só isso? Então é esse o propósito da vida? Ficar bem aqui nesse ambiente, ter a sensação de que estamos seguros e pronto? Não, gente. Pelo amor de Deus. Não vamos pensar dessa forma, não. Tá? Não é romântico pensar assim. Lute por lutar. Porque o prazer está na luta. E qual é a luta? Sair da guerra, do samsara, dos repetidos nascimentos e mortes. Essa é a nossa luta. Essa é a nossa batalha. E acreditem, não tem nada de romântico renascer na forma humana. Quem é médico e lida com as doenças sabe muito bem disso. Então vamos focar que está tudo bem a gente pensar em arrumar a nossa vida aqui para a gente ter um pouco de paz, sossego, porque afinal de contas, né, nós estamos lidando com essa realidade imediata aqui, mas vamos colocar na pauta que o objetivo é não renascer. Tá bem? É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna.